de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 15. Amém, irmãos? Diz assim o texto: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que todos, ou até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo nele que é a cabeça, Cristo. Amém. Até o versículo 15. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por este dia, por esta noite. Obrigado pelo trabalho, obrigado pela família e, sobretudo, pela salvação. Agora, Senhor, dirige-nos na palavra, lidera-nos na tua verdade, guia-nos e encaminha-nos, ó Deus. Queremos apenas aprender a sermos crentes de verdade e queremos buscar essa novidade de vida com base na tua palavra. Santifica-nos na verdade, Senhor. A tua palavra é a verdade. No nome de Jesus Cristo oramos agradecidos. Amém. Amém. Como é que se alcança maturidade espiritual? Como é que se alcança maturidade espiritual? No tempo que nós vivemos, as pessoas são muito sensíveis. A sensibilidade emocional está em níveis que nunca antes vistos. Dependendo do jeito que você fala, você está politicamente incorreto. Dependendo do jeito que você anda, que você olha, que você pensa, você tem que repensar os seus valores, porque você ofende as pessoas. Essa é a nossa geração. E eu quero começar, eu vou começar esse ensino um pouquinho técnico, mas tem palavra de Deus aí na sequência. Existe uma grande diferença, presta atenção, entre um corpo ferido e um sentimento ferido. Uma diferença muito grande. Porque o corpo ferido nem sempre depende de você, para você ter uma ferida física. Mas o sentimento ferido só depende de você. Permitir que isso interiorize e se torne uma mágoa, uma ferida, uma falta de perdão, alguma coisa parecida. Deixa eu tentar explicar isso. Veja bem, algo ou alguém pode te causar uma dor física, certo? Por exemplo, alguém pisa no teu pé. Sabe quando você tem aquele calo que está dando seta, assim, ó, o calo. E aí chega alguém e pisa com o calcanhar em cima do seu calo e você vê estrelas. Isso é uma dor física. Algo ou alguém pode lhe impor uma dor física, às vezes uma dor muito, muito forte, uma dor física. Mas ninguém, além de você, pode te causar uma dor emocional. Eu vou tentar explicar por quê. Você fala, pastor, mas eu fui enganado. Então é uma dor emocional, não é uma dor do calo. Eu fui humilhado, então é uma dor emocional. Deixa eu tentar explicar por que é que ninguém pode te causar um sofrimento, te imputar um sofrimento emocional. Porque a dor física é obrigatória.
são sistemas eletroquímicos que os nervos, em questão de fração de milésimos de segundos, levam para o cérebro e dói. Aquela área, aquele pisão, aquele corte, aquele empurrão, aquele tapa, aquele dente, enfim, aquela situação, dor é obrigatório. Mas o sentimento, você pode pisar no meu pé, a dor é obrigatória, mas eu me sentir mal, ou me sentir humilhado, ou me sentir diminuído, porque você pisou no meu pé, isso é opcional. Isso é opcional. Por exemplo, pensa comigo, se é alguém que pisou no seu pé, notadamente sem querer, vai doer o mesmo tanto fisicamente, mas você não vai ter mágoa da pessoa e vai continuar amiga do mesmo jeito. E se vocês fossem sair para jantar, vão sair para jantar do mesmo jeito e tal, você vai brincar e isso acabou. Porque dor passa rápido. Dor física, a menos que seja uma dor crônica, um câncer, uma situação, mas a dor física, ela geralmente tem tempo para passar. Ela não dura eternamente. Mas o emocional vai depender de você, se você vai se ofender com aquele pisão, e se você vai ficar todo dia que você olha para a irmã, você fala assim, caramba, aquele dia ela pisou no meu pé, meu. E aí no outro dia você fala assim, pô, ela não podia ter pisado no meu pé, ela podia ter tido mais cuidado. E aquilo vai fazendo com que você sofra emocionalmente. É por isso que eu estou falando, dor é obrigatório, sofrimento é opcional. Fazer você sofrer por causa daquilo é opcional. Uma perda, você perdeu a mãe, o cachorro, o filho, sei lá, é obrigatório, mas o sofrimento que advém dessa perda, isso pode ser negociável. Isso pode ter um tempo curto ou um tempo longo e, na verdade, pode levar a vida inteira. Tem pessoas que sofrem anos, décadas, por circunstâncias que já passaram, por uma dor que já acabou, que a dor mesmo durou rápido, durou pouco tempo, mas que ele ou ela faz questão de reavivar, de sentir essa dor todo dia, de relembrar essa dor toda hora, e essa mágoa definiu o jeito de ser gente dessa pessoa a partir de então. Estou me fazendo entender? Estou me fazendo entender? Os sentimentos são feridos. Como é que é a diferença da pessoa que levou um pisão e fica magoada e a pessoa que leva o pisão e não fica magoada, sendo que a dor é a mesma? Você concorda comigo que a dor física é a mesma, mas um pode acabar uma amizade para o resto da vida e outro pode doer ali, caramba, saiu lágrima do meu olho, mas rir e continuar amigo da outra pessoa? Concorda comigo? Então, qual é a diferença entre ambos? Os sentimentos, eles são feridos quando alguém diz algo ou se comporta de forma ruim a seu respeito. Isso machuca o sentimento. Então, por exemplo, a Bíblia tem uma regra que é muito interessante. Ela diz o seguinte: se alguém matar uma pessoa, porque eu não vou aqui entrar nesse assunto, senão a gente vai enviesar para um outro lado e a gente não tem tempo. Mas, por exemplo, quando a gente lê na Bíblia, não matarás, na verdade, não é não matarás, é não assassinarás. Porque matar, o que é matar? Tirar uma vida. Então, se você, sei lá, você está dirigindo o seu carro, ontem mesmo estava vendo na TV, aqui em Hortolândia, um menino numa festa aí de Natal, e que foi pegar uma pipa e atravessou a Bandeirantes correndo. Veio o carro, atropelou, na Dom Pedro? Para mim era na Bandeirantes, mas enfim. Bandeirantes. E aí, veio o carro, atropelou o garoto, matou na hora. Matou na hora. Agora, esse motorista é um assassino? Não. Infelizmente ele estava certo.
não estava alcoolizado, o documento está tudo certo, o carro está no limite da velocidade, estava normal. O menino, mas ele matou uma criança. Então tem diferença de matar e assassinar. Tem diferença. Tá certo? Por exemplo, Moisés matou ou assassinou? Não, ele assassinou. A briga nem era com ele, ele foi lá e matou o cara. Então isso é um assassinato. Tá certo? Então, na Bíblia, é interessante a diferença que a Bíblia faz no hebraico dessas questões. Por exemplo, a Bíblia diz assim, eu não vou achar o texto agora que não é o assunto. E eu falei que não ia entrar, já estou entrando no assunto. Mas a Bíblia diz assim, que quando uma pessoa mata outra, sem que ela quisesse, e a Bíblia dá um exemplo, os dois estão cortando lenha na floresta, e aí eu levanto um machado, e o machado escapa do cabo, a Bíblia diz isso, e cai na cabeça do meu amigo, e mata o meu amigo. E aí a Bíblia diz que vai se levantar uma pesquisa. Se for descoberto que entre eu e ele não houvesse inimizade, que entre eu e ele estava tudo bem, e tudo isso, então eu não seria enquadrado no tal do não matarás. Mas porque aquilo é uma lei, então eu tinha que mudar de cidade, eu ia morar numa cidade de refúgio, onde eu estava livre dessa lei. Por que eu estou falando isso? Porque tudo, o sentimento emocional, o sofrimento emocional, está na história por detrás do fato. Não é o fato o problema. Por exemplo, não é o problema de alguém xingou você e falou que você é gordo, ou baixo, ou careca, ou feia, não é esse o problema. O problema é quem falou, como falou e qual é o histórico entre ele e eu. Porque dependendo do ambiente, as pessoas podem me xingar de careca, de gordo, de não sei o que lá, que eu vou brincar. Mas dependendo do histórico, isso vai me machucar e me magoar. Eu estou me fazendo entender? Então, os sentimentos, eles causam sofrimento, eles são feridos quando alguém faz ou diz ou se comporta de forma ruim a meu respeito. Mas é o seguinte, você lembra da escola? Quando a gente tinha, sei lá, 6 anos, 7 anos, estou falando pequenininho, não estou falando adolescente não, criança mesmo, 5, 6, eu acho que eu entrei na escola com 4 para 5 anos, no jardim da infância, depois o pré, depois e tal, enfim, lembra quando você tinha 5, 6 anos no colégio, na escola, na hora do recreio, na hora agora não fala recreio, como fala? Do intervalo, enfim, eu vou ir direto ao ponto. As ofensas eram horríveis. Pensa, para e pensa. Você é burro, mas eram palavras assim, sem rodeio. Ofensas horríveis, só que passavam no mesmo dia. Você era ofendido, você também ofendia, ou então empurrava, brigava, dava um tapa, pá, e tal, vinha a professora, não, separa e tal, não sei o que lá, mas daqui a pouco, você estava brincando de novo com a mesma pessoa, é ou não é? É assim que funciona, pelo menos era assim que funcionava. Pastor, por que nós mudamos? Ou seja, por que se eu chegar em você agora, e te der uma rasteira, pá, e você vai... Nunca mais, é perigoso você nunca mais falar comigo. Eu vou tentar explicar por quê. Ou porque se alguém chegar em você hoje e falar assim, seu feio, burro, você é burro. A ofensa é a mesma. Por que antes a gente relevava e hoje a gente tem um pouco mais de dificuldade para relevar? A explicação é a seguinte, porque de lá para cá, nós estamos criando um negócio chamado ego. E o ego, eu disse um tempo atrás aqui, uma questão um pouco mais técnica, mas eu vou falar mais simples. O ego é... O que é o ego? É a imagem de nós mesmos, que nós mesmos criamos na nossa mente. Isso é o ego. Então,
Qual é o meu ego? É a imagem que eu tenho de mim. Qual o seu ego? É a imagem que você tem de você mesmo. É o que os psicólogos chamam de identidade sutil, que é aquela que você se entende daquele jeito. Você acha que você é daquele jeito. E quando a gente cresce, esse ego vai sendo formado. E se alguém contradiz essa imagem, você é burro, isso machuca a mim emocionalmente. E quando eu tinha 6 anos, não me machucava emocionalmente, porque esse negócio estava em formação, não estava pronto. Então quando eu falo, você é burro, entra aqui, sai aqui, você também é burro, e vamos para aí daqui, vamos tomar café. Mas quando a gente fica grande, esse ego, ele está completamente formado. E se alguém contradiz essa imagem, nós ficamos ofendidos. Você se sente... Você pode ser gorda, mas se eu falar, você é gorda, pronto. Já ofendeu. Porque no seu ego você não é gorda. Ou no seu ego você não é burra. Ou no seu ego você não é lerdo. Ou no seu ego você não é feio. Ou no seu... Enfim, se alguém contradizer a imagem que você mesmo criou, de você mesmo dentro de você, você fica ofendido, você fica ferido, e você aperta o start do sofrimento. E aí você vai sofrer com base naquela informação. Ou seja, à medida que nós crescemos, nós vamos nos tornando mais sensíveis. Pensa comigo. À medida que a gente cresce, a gente vai se tornando mais sensível. Mas não me toque. Criança não. Por quê? Porque eu não tenho essa coisa formada em mim. Então, se você falar, mas eu não acredito no que você está falando, eu acredito, mas ele falou que eu sou feio, não é não, você é lindo. Pronto. Está resolvido. Está resolvido. Minha mãe falou que eu sou lindo, acabou. É assim ou não era assim? Mas quando a gente cresce, a coisa muda. Sendo assim, a grande verdade, e isso é uma lição de vida para mim, que é, ninguém pode me ferir emocionalmente. Isso é uma decisão minha. Ninguém pode ferir você emocionalmente, isso é uma decisão sua. Mas pastor, mas quando a pessoa me ofende? Bom, se o Joaquim me ofender, essa ofensa diz respeito ao jeito dele, ao caráter dele, não tem a ver comigo. Isso aí é o jeito dele tratar as pessoas. Se eu entendo assim, eu estou me blindando de passar o resto da minha vida dizendo, ó vida, ó azar, ninguém gosta de mim, tal. Ciúmes, inveja, raiva, ira, todos esses sentimentos ruins advêm da falta daquilo que o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios, no texto que nós estamos lendo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quer dizer, eu vou crescendo na fé, na graça, na maturidade. Quando alguém fere o seu corpo, não está ferindo você emocionalmente, seu ego. E é isso que as pessoas não conseguem separar. É isso que as pessoas não conseguem separar. Quando alguém fere o seu corpo físico, não está uma doença, ferir o seu corpo físico, não está ferindo você emocionalmente. Não está ferindo você espiritualmente. O apóstolo Paulo, na reunião de obreiro, eu tratei aqui com vocês, o cara está preso, dizendo que estou pedindo oração para ver como é que eu vou desenvolver meu ministério aqui. Porque na minha cabeça, isso é o apóstolo Paulo pensando, eu estou preso, mas eu sou embaixador do Evangelho. Quer dizer, o sofrimento que me é imputado é físico. Eu estou privado da minha liberdade física. Mas espiritualmente, está tudo bem. Então, quando você sente uma dor física, porque o corpo envia carga elétrica para o seu cérebro, essa dor geralmente acaba logo. Apertou o dedo na porta, dói pra caramba, mas passa.
Alguém pisou no calo, dói pra caramba, mas passa. Alguém te bateu, dói pra caramba, mas passa. Mas o sofrimento, a mágoa, são escolhas que você pode optar por relevar, não deixando que aquilo entre no seu coração, ou você pode rememorar, relembrar disso todos os dias, fazendo de você uma pessoa amarga, uma pessoa ruim, uma pessoa dura, uma pessoa senil, uma pessoa ressentida, uma pessoa amargurada, uma pessoa curtida na mágoa. Então, se magoar com a pessoa que causou dor física, é uma escolha sua, é uma escolha pessoal. Quando eu entendi isso, eu aprendi a perdoar um perdão com qualidade. Porque essa é a diferença. É isso que Jesus Cristo diz lá na cruz. Para eu perdoar você, eu não preciso ver nada bom em você. Não precisa. É o que Jesus diz: Pai, vamos perdoá-los porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então você pode escolher apenas sentir uma dor física, ou você pode escolher atravessar os anos e a vida inteira sendo uma pessoa desconfiada, ciumenta, medrosa, invejosa, dolorida, chata, que ninguém pode olhar para você, que senão já está, você julga com facilidade. Então, quer dizer, isso é o fim de uma vida emocionalmente saudável. Eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar depois disso. Qualidades e defeitos dependem de sermos ou não controlados pelo Espírito Santo. Qualidades ou defeitos, dependem de sermos ou não controlados pelo Espírito Santo. Veja que algumas pessoas têm muitas qualidades, só que se ela não souber dosar, elas se tornam vítimas das suas próprias qualidades. É a falta de controle. Você conhece alguém que é brincalhão, que é legal, só que é demais? Você conhece ou não? Toda hora, o tempo todo, chega uma hora e você fala: eu não quero ficar perto desse cara. É legal essa qualidade? É legal, é bom, só que demais também não dá. Ou então o contrário, você conhece alguém que é desconfiado e que todo mundo quer passar a perna nele, e que todo mundo tem inveja dele, e que todo mundo quer o que ele tem, e que todo mundo não sei o que. Quer dizer, eu acho que uma dose, uma gota dessa precaução é saudável, porque senão você empresta cheque para quem quiser, porque senão você põe o nome de avalista em quem quiser, porque senão, então uma gota disso aí é legal. Agora, você conhece alguém que tem medo de tudo e todos, e que todo mundo é contra ele, e que todo mundo quer o que ele tem, e que todo mundo... Esse cara não vive, a esposa ou o marido não vivem, os filhos são emocionalmente doentes, e ninguém convive com esse cara em paz. Pega o WhatsApp, se você quiser fazer o teste, se você é desse tipo ou não, pega seu WhatsApp, agora é uma época de festa, não sei se vai valer, mas... dá uma girada boa assim, e vê se os contatos que você tem, quantos dos contatos que você tem com quem você falou nos últimos 2 meses tem mais de 20 anos. Porque pessoas emocionalmente instáveis não têm amizades duradouras. Não têm amizades duradouras. É a dança das cadeiras da amizade. Pastor, mas eu tenho amigos que eu conheço há 20 anos. Eu não estou dizendo que você tem pessoas que você conhece há 20 anos. Eu estou dizendo se você tem pessoas com quem você convive há 20 anos. E que você conversa, e que você brinca, e que você janta junto, e que você anda junto, e que você ri junto, e que você chora junto. Porque se você não tem, então você é uma pessoa emocionalmente instável. Ou seja, é difícil conviver com você. Não, mas não é para fazer o teste agora não. Tem gente já aí. Eu estou dizendo que essa época agora não vale, porque no Natal todo mundo aparece, né? Ainda mais com as mensagens redirecionadas e tal. Então, algumas pessoas se tornam vítimas das suas próprias qualidades. Por exemplo, uma pessoa que é muito
asseada, muito, muito limpa. Isso é bom ou ruim? É bom. Agora, demais é difícil. É difícil. A minha avó é assim. Então, a minha avó, mãe da minha mãe, que vocês não conhecem, ela é 89, né? Ela tá 89 anos. Agora já não, é uma velhinha. Mas minha avó, ela é ainda, né? Mas não está operando assim. Mas minha avó era tão crítica com limpeza, vocês não têm noção. A minha família era muito pobre. Então a casa de chão batido, por exemplo. Vocês nem sabem o que é uma casa de chão batido, igual uma casa de terra. Não tem cimento, é terra, é um chão mesmo de terra batido. E você não conseguia achar um grão de areia. Aí você fala, como que dá? Quem sabe o que eu estou falando entende. O que é o chão batido e o que é a areia solta. Você não conseguia achar um grão de areia na casa da minha avó. De verdade. Quando aí na época do vermelhão, dava gosto, dava vontade de tirar foto da casa da minha avó, como é que funcionava. A cristaleira, velha tinha cristaleira, né? Então, vocês sabem o que é cristaleira? A cristaleira, tudo, então, aqueles copos, só que ninguém usa. Não podia usar, porque era de enfeite. Era para, e não podia. Aí agora, eu vim de lá agora, essa semana, a minha mãe estava preocupada porque a minha avó, ela não senta no sofá para não estragar o sofá. Ela fica de ladinho assim, ou na cama, ela tá com problema, porque ela deita na cama, não deita a cama é isso aqui, ela fica ali naquele cantinho meu Deus do céu, precisa disso? Não, é demais. Então, existem algumas pessoas que se tornam vítimas das suas próprias qualidades. Organização, pontualidade. É bom ser pontual, não é? É, mas tem gente que estraga uma amizade por causa de 5 minutos. Acreditem nisso. Tem pessoas que perdem o casamento por causa disso. O marido, perde o filho, perde a esposa, pela chatice de que comigo é assim. Se não é assim, não tem mais jeito. Então, qualidades e defeitos dependem de sermos ou não controlados pelo Espírito Santo. Veja que no Salmos 120, coloca aí, Salmo 120, versículo 7, o Davi, que é o autor lá do Salmo, ele fala uma palavra que quase passa batido. Ele está pedindo providências ao Senhor sobre os inimigos e tal, numa oração muito sincera. E lá no versículo 7 ele diz assim, Salmo 127, na verdade eu sou pacífico, mas em eu falando, eles já estão em guerra. Você olha e fala assim, ué, mas o que quer dizer, pastor? Então o cara está falando o seguinte, olha, na verdade eu sou de paz, eu só sei fazer o bem, eu só ajudo as pessoas, não sei o que lá. Só que quando eu abro a boca, já começa o pau quebrar. Eu falei, peraí, então o que ele fala quando ele abre a boca ele na oração, se justificando, disse, Senhor, eu sou pacífico. Só que quando eu falo, já começa a guerra. Eu falei, então peraí, então o que você fala, filhão? Que já começa a guerra, é só você abrir a boca, já começa o pau quebrar. Então, qualidades e defeitos dependem do controle. Tiago 3, versículo 8, esse texto é clássico, diz assim o texto. Tiago, capítulo 3, versículo de 8 a 11, eu acho, diz assim o texto. Deixa eu achar, nada aqui, pronto. Diz assim, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita
alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga, então qualidades e defeitos dependem do controle. E esse controle é só o Espírito Santo que pode fazer. Por isso que a Bíblia diz lá no fruto do Espírito, em Gálatas 5, que um dos pontos do fruto do Espírito é o domínio próprio. Isso é uma obra do Espírito Santo. Amém, irmãos? Segundo, use o seu jeito para glorificar a Deus. Alguns vão falar que são adeptos da ideia dos 4 temperamentos. Ok, tem vagas para essa teoria, uma teoria muito interessante, popularizada pelo Tim LaHaye, que já partiu para a eternidade faz uns 2 anos ou 3 anos. Ele tem um livro chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo, e um outro livro chamado Por que Agimos Como Agimos, livros que vale a pena você dar uma lida, porque ele divide o temperamento humano em 4, e esses 4 se dividem em 8, que depois vira 32. E aí, mas os 4 são os primários, que é o sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Vocês já devem conhecer a ideia. O que eu estou falando aqui é que, seja os 4 temperamentos ou não, cada um tem um jeito, uma constituição, um jeito de ser. E a proposta da Bíblia é: use isso para glorificar a Deus. O que eu estou tentando dizer aqui: qualidades ou defeitos que você tem podem ser regulados pelo poder do Espírito Santo, e você pode sim glorificar a Cristo do jeito que Deus fez você. Eu vou dar um exemplo de Pedro. Por exemplo, Pedro, ele é tido pelo Tim LaHaye lá no livro como um sanguíneo exuberante, ele fala. Sanguíneo exuberante. Acho que é sanguíneo Pedro. E aí, vamos lá. O apóstolo Pedro, ele é um homem que ele fala muito fácil. Você conhece gente que é difícil falar? Eu tinha um amigo na escola, um rapaz e uma moça, que atravessou o ano, você não escutou ele falar nada além de presente. Presente. Só isso aí. Um chama Nivaldo e outro chamava Nilza. Eu conheço gente assim, não sei se você conhece. Em contrapartida, tem o fanfarrão da sala de aula, que fala pelos cotovelos o tempo todo, sem parar. O Pedro é do ministério dos que falam pelos cotovelos. Então, o Pedro, ele tem um problema muito grande para controlar a língua. O Pedro, eu já fiz essa conta, sozinho, ele fala mais do que o dobro de todos os 11 apóstolos juntos. Então, você junta todos os 11, todos os que eles falaram, multiplica por 2, e o Pedro ganha, sozinho. Entendeu? Então, o Pedro, ele falou muito, e como ele falou muito, ele acertou, mas ele também errou. Mateus 16 é um exemplo clássico disso, quando ele, inspirado pelo Espírito Santo, acerta. 16, não é? Mateus 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos lá no texto. Mateus 16, eu não tinha colocado aqui, então corre o risco de eu não acertar exatamente. Mas vamos lá, Mateus capítulo 16, versículo 16, 15, enfim, Jesus vai perguntar, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E o pessoal começa a falar o que as pessoas, qual era o comentário da geral, e Jesus pergunta, tá bom, e vocês? Versículo 15, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem sangue e tal. Eu também te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, te darei as chaves do reino dos céus e tal. Versículo 21. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, padecer pelos anciãos, tal. 22. E Pedro, tomando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Pedro está repreendendo Jesus. Vem comigo, você está entendendo ou não? Pedro está dando presta atenção em Jesus, né?
repreendendo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso não vai acontecer. Jesus está falando da cruz e Pedro está falando: isso não vai acontecer. Jesus está falando do sofrimento e tal, de ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E o Pedro, falastrão, chegando aí: Jesus, vem cá, vem comigo. Só nós dois aqui, para ninguém precisa ouvir o conselho que eu vou te dar. Aí Jesus fala: pois não. Não é por aí, não é bem por aí. Você sabe que quando eu falo, Deus me usa. Porque usou mesmo, né, aqui atrás, né? Jesus falou que foi o Espírito Santo. Você sabe que eu estou calibrado e tal. Quando eu abro a boca, é Deus purinho na terra e tal. E aí, é o seguinte, né? Esse negócio de cruz, esse negócio de morte, esse negócio de terceiro dia, esquece isso daí. Resposta de Jesus: para trás de mim, Satanás. A palavra Satã, ali no hebraico, Jesus está falando em hebraico, muito embora o registro é grego, significa opositor, aquele que se opõe à obra de Deus. Então, o Pedro, ele falou muito, acertou, errou, blasfemou. A gente não está nem entrando nesse ponto lá de Mateus 26, blasfemou, fez ali uma blasfêmia contra Jesus, mentiu, brigou, foi para cima do policial, arrancou a orelha do policial, sem necessidade. Mas, como é que eu vou dizer isso? O Pedro nunca mudou esse jeitão dele de falar muito. Mas cheio do Espírito Santo, com a experiência do Cristo ressurrecto, ele parece ter aprendido, amadurecido, e parece ter sido controlado pelo Espírito Santo. E por causa disso, Pedro se torna uma pessoa fantástica. Por exemplo, Atos capítulo 3, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 é o dia de Pentecostes. O pessoal está cheio do Espírito Santo, estão ali louvando a Deus, se movimentando de uma forma mais diferente, que os judeus não tinham costume e tal. E todo mundo começou a dizer: eles estão bêbados, isso aí é pinga, isso aí é cachaça, aí estão com a cara cheia de não sei o que e tal. E lá no versículo, eu não sei o versículo 11, 12, deixa eu ver, 14. Quem é que se levanta? Pedro. Ele não aguenta ficar quieto. É o Pedro. E aí o Pedro vai, se põe de pé e diz: olha, ninguém aqui está bêbado, agora é 9 horas da manhã. Isso é o versículo 15. Isso aqui que nós estamos vivendo está escrito lá em Joel 2,28, que está escrito isso. E ele começa a falar. Capítulo 3, vira a página. Tem a cura do coxo no templo. Depois da cura do coxo no templo, as pessoas começaram a se apegar a Pedro e a João. Versículo 12. Quando Pedro viu isso, já começou a pregar de novo, já falar de novo. O que o João falou? Nada. O João não falou nada. E lá em Atos 2, o que o João falou? Nada, não falou nada. E lá em Atos 3, o que o João falou? Nada. E lá em Atos 4, o que o João falou? Nada. E lá em Atos 5, é Pedro que fala. É Pedro que fala. Então, a grande questão é: você pode sim utilizar o seu jeito, o seu temperamento, como queiram, para glorificar a Deus, se você passar pela experiência da transformação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Você pode escolher utilizar esse sentimento, esse temperamento, de forma mundana, para ficar cheio de ciúme, cheio de frescura, cheio de não me toque, para imprimir sofrimento, infligir sofrimento em você mesmo, ficar relembrando de mágoa e de dor e de tudo isso. Ou você pode virar a chave e entender: Jesus Cristo morreu no meu lugar e eu posso ser uma mulher cheia do Espírito Santo, posso ser um homem cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Terceiro, a perfeição completa você só vai alcançar na glorificação do corpo. A perfeição completa você só vai alcançar na glorificação do corpo. Existe no seio da igreja, e eu percebo isso, o mito da perfeição agora. Por exemplo, tem gente que tem talentos interessantes que podiam ser usados
agora no reino de Deus, mas ele não usa porque ele acha que ele não está pronto. Não dá. Eu não estou pronto. Eu preciso aprender mais. Eu preciso saber mais. Eu preciso tocar melhor. Eu preciso cantar melhor. Eu preciso fazer outro curso. Eu preciso fazer outra pós. Eu preciso, porque eu não me sinto pronto. E isso é um mito. Porque perfeição é só na glorificação do corpo, meu amigo. Por exemplo, vou me arriscar aqui, hein? Você acha que eu sei tudo que eu queria saber sobre Deus? Alguém aqui sabe? Levanta a mão. Fala, pastor, eu sei tudo sobre Deus. Levanta a mão, que eu desmascaro agora. Sabe por que eu estou falando que desmascaro agora? Porque a Bíblia diz que Deus é insondável. Deus é insondável. Não tem como você saber tudo sobre Deus. Não dá. Tem uma discussão boa se a gente vai conhecer a Trindade ou só o Filho. Uma discussão boa, que eu nem tenho minha posição direito sobre isso. E isso vai me impedir de pregar? De ganhar almas, de falar que de Jesus? Irmãos, ninguém tem uma teologia perfeita. É só na glorificação do corpo que a gente vai ver Jesus como Ele é. Abra sua Bíblia, 1 de João, capítulo 3, versículo 2. O apóstolo João diz o seguinte: amados, agora sabemos que somos filhos de Deus. Se liga nesse versículo. Amados, agora sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Quem está falando isso aqui é João, o discípulo amado de Jesus. Agora eu sei que eu sou filho de Deus, mas ainda não sei o que eu haverei de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. Então, a perfeição, você só vai encontrar no corpo glorificado. Quando você abandonar o pecado, abandonar esse mundo, ou na linguagem dos espíritos, quando você desencarnar, ou quando você morrer, ou quando Jesus voltar, alguma coisa parecida com isso. Até lá, a sua teologia não é perfeita, o seu caráter está em construção, o seu temperamento está em construção, a sua família, os que você pensa que sabe, o que você acha, que você... Agora, isso é um fato. Vocês concordam ou não? Agora, é uma escolha sua usar isso para glorificar a Deus ou não. Que tem gente que não se sente pronto nunca. Tem gente que não se sente pronta nunca. E aí vive o que eu chamo de overdose de teologia. O que é uma overdose de teologia? Porque o cara quer saber tudo sobre tudo. Só que ele não desemboca em lugar nenhum. Derrama em lugar nenhum. Então, ele come, aprende, e centenas de tomos sobre todos os assuntos, só que ele não compartilha com ninguém. Por quê? Porque ele não se sente pronto. Porque ela não se sente pronta. Porque ele acha que não é a hora. Porque acha... Qual que é o efeito colateral? O que acontece quando há uma overdose? Acabou. Game over, finish. Termina. Então, se eu estou falando palavra de Deus aqui, a minha esperança é que o Espírito Santo dê um puxão de orelha em você, se você está vivendo isso. Cara, o Evangelho não é assim. Qual é a preparação de Pedro para pregar o Evangelho? Você sabia que provavelmente você conhece muito mais sobre Deus do que Pedro conhecia? Você entende que, sem medo de errar, você sabe muito mais sobre Deus do que Abraão sabia? Você sabe muito mais sobre o plano salvífico do que Moisés sabia? Muito mais, não dá para comparar.
Porque você tem aqui a Bíblia pronta, está fechado, o Antigo e o Novo Testamento, está tudo funcionando. Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, pronto. Mas por que é que a gente nunca se sente à altura? Por conta do nível de expectativa. Então tem gente que diz, não, eu não vou pregar não, porque o pastor César, ele estudou, o pastor fulano, eu vou lá falar que Jesus te ama. Vai falar que Jesus te ama sim, irmão. Porque às vezes, quando você falar isso, Deus vai usar essa frase, essa fala, e o Espírito Santo, o poder da britadeira do Espírito Santo, vai quebrar um coração duro, que não se quebra com teologia. Cansei de ver isso, no dia a dia. Então você não tem que ter uma teologia perfeita. Com aquilo que você já sabe, você já pode impactar vidas. Em outras palavras, com os seus 5 pãezinhos e 2 peixinhos, você já pode alimentar uma multidão, se Jesus Cristo estiver com você. Coloca isso na sua cabeça. Você sabia que, estatisticamente, os 2 primeiros anos de conversão são os anos mais produtivos da vida de um crente? Infelizmente. Infelizmente. Porque depois, mas eu sei de Dostoiévski, eu sei de Churchill, eu sei de não sei o quê, de fulano, de Beltrano, já li tantos livros. Tal. Beleza. A nossa igreja, quem ganha almas, entra no tanque do batismo com o pastor. Qual foi a última vez que você entrou? E o que adianta saber tudo isso aí? É o terceiro? Perfeição você só vai alcançar na glorificação do corpo. Você não precisa esperar ser perfeito para trabalhar para Cristo. Trabalhe para Jesus no jeito que você está agora, você já pode dar frutos. Do jeito que você está agora, eu não estou falando com ímpio, que está fumando, bebendo, e roubando, e matando, e se prostituindo. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando do crente que está em Cristo, que é nova criatura, mas está insegura sobre compartilhar sua fé na sala de aula. Perfeição só na glorificação do corpo. Falando sobre Pedro, para a gente fechar, falei sobre Pedro errando, falando demais. Falei sobre Pedro acertando, pregando demais também. Mas agora, depois de tudo isso, tem mais erros em Pedro. Porque ninguém é perfeito. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2 e se liga no versículo 11. Gálatas capítulo 2, versículo de número 11. Veja a encrenca, se você não entender direito, eu posso contribuir te explicando alguma coisa. Diz assim o texto. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara. Que outra versão temos aí? Enfrentei. Que outra versão? Resisti face a face. Alguma outra? Hã? Fiquei contra ele como? Em público. Boa. O que está acontecendo aqui? Uma encrenca entre Paulo e Pedro, no qual Paulo está certo e Pedro está errado. Vou ler o texto novamente. Chegando Pedro a Antioquia, ele resistiu na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. E quando vi que não andavam bem diretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viver como judeu? Paulo deu uma... Não, Pedro assim, porque... vamos lá.
Barnabé é o líder da igreja de Antioquia. Pedro é um dos líderes da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém é judaica. A igreja de Antioquia, nem tanto. Quando os líderes de Jerusalém chegam, o Pedro come com os gentios normalmente, estava normal, tudo normal. Quando chegam os judeus, aí o Pedro fica com medo. E aí o Pedro vai se afastando dos gentios, beirando os judeus, ali e tal. Paulo olhou e falou assim, ué, você não estava comendo com a gente ontem? Anteontem? Todos os outros dias? Por que agora chegam os líderes da igreja e você quer mostrar que você é mais santo que o resto? Por quê? E Paulo falou isso publicamente. Detalhe, um detalhe que, vira uma página para trás, uma antes, porque o capítulo 1, versículo 18, faz com que essa repreensão seja um pouco mais dura. Diz assim, capítulo 1, versículo 18, depois, passados 3 anos, isso é Paulo falando, eu fui a Jerusalém para ver Pedro, e fiquei em sua casa por 15 dias. Vamos lá, vamos entender. O Paulo já foi hóspede na casa de Pedro. Então, Pedro recebeu o cara na casa dele, comer, beber, tomar café, orar de manhã, andar junto, tal. 15 dias. 15 dias é uma senhora de uma hospedagem, não é verdade? 15 dias. Isso faz com que o Paulo era para ele ter mais vergonha de ter feito o que ele fez. Mas quando ele percebeu que o erro de Pedro era um erro crasso e público, não importa se você me hospedou e me deu comida. Você está errado, meu amigo. Isso que você fez está errado. E Paulo resistiu Pedro, vou usar o termo bíblico, na cara, publicamente, dizendo, isso que você está fazendo está errado. Isso que você está fazendo está errado. E o que eu acho bonito nessa história toda, é que não termina aqui, mas termina na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, onde o apóstolo Pedro, se referindo a Paulo, anos depois dessa encrenca, diz assim, e tenham por salvação e longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. O Pedro guardou raiva? Guardou mágoa? Como ele se refere a Paulo? Meu amado irmão. Isso é crescer. Isso é crescimento. Isso mostra para mim que Pedro cresceu. Porque perfeição você só vai encontrar na glorificação do corpo. Mas se você tem latitude para ser repreendido, crescer com essa repreensão e ainda continuar amigo daquele que te repreendeu publicamente, então você está no caminho para chegar à estatura de um varão perfeito. Porque perfeição você só vai encontrar na glorificação do corpo. Que Deus abençoe vocês no nome poderoso de Jesus.